Engole o choro. Você tem que ser firme, rapaz. O homem não chora. Quantas vezes você já ouviu essas frases? E até mesmo disse pra você. Crescemos acreditando que sentir é fraqueza e que falar de dor é pra gente fraca. Que ser homem é sentir tudo calado. Mas a verdade é uma só. Nenhum coração aguenta carregar sozinho aquilo que nunca é dito. Homens sentem medo, sentem culpa, sentem pressão, sentem solidão. E tudo bem sentir, porque não existe cura no silêncio. Hoje nós vamos quebrar essa ideia distorcida de força e abrir espaço para uma conversa real, humana e necessária. E se esse assunto te interessou, não sai daí não, fica com a gente. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Conversa com Paulo. E nesse dia eu convidei o Renan Moreira. Renan Moreira é pastor metodista, é arquiteto. E ao longo aí desse trabalho que ele desenvolve com os seus projetos e obras, no seu espaço eclesiástico de prática, ele convive com homens, é líder desses homens. E nesse trabalho que ele faz, ele tem as suas escutas voltadas para esse público, ouvindo as suas dificuldades, ouvindo as suas pressões, ouvindo as suas limitações, muitas das vezes. Então, Renan, nós estamos aqui juntos e ao longo dessa conversa nós vamos falar sobre isso. Vamos falar desses homens, esses seus silêncios, essas suas dificuldades. E eu acredito que você, nessas suas relações, percebe tudo isso e tem retornos, tem respostas que podem, de alguma forma, trazer algum alento, algum conselho, alguma orientação. E é sobre isso que nós vamos falar. Queria abrir um espaço para você se apresentar. Fica à vontade, Renan. Olá, Paulo. Primeiramente, quero agradecer pelo convite, pelo privilégio de estar aqui sentado a essa mesa para partilhar um pouco nesse tempo aqui do Conversa com Paulo. Eu sou Renan, como o Paulo já me apresentou um pouquinho, eu sou o Renan, sou casado com a Fabíola há 10 anos, sou pai do Pedro, de 8 anos, pai também do André, com 4 anos. Assim como ele já disse, eu sou arquiteto, trabalho diretamente com a construção civil pesada, gerenciando equipamentos e também a mão de obra. E além disso, sou pastor, tenho exercido essa vocação com muito zelo e amor e agradecendo sempre a Deus por esse privilégio, né, que é cuidar de vidas, aquilo que Ele confiou a mim. E mais uma vez, Paulo, eu agradeço pelo convite, por estar aqui com você nesse tempo. E o prazer é todo meu, Renan, visto que o público a quem você se dirige nas suas intervenções, na sua liderança, nos seus projetos, nas suas obras, bem como no espaço eclesiástico, esse público é um público que também eu me volto para eles. Então, ao longo da nossa conversa, eu também vou poder aqui compartilhar um pouco da minha prática clínica enquanto terapeuta cognitivo-comportamental com esse público e o trabalho que eu desenvolvo com esse público. Tá bom, Renan? Então, seja bem-vindo ao Conversa com Paulo e espero que seja bom para você. Obrigado pela sua presença. E eu já quero aqui iniciar a nossa conversa te fazendo uma primeira pergunta dentro do contexto daquilo que a gente chama de força ou silêncio. Então, quero te fazer uma pergunta. De onde você acha que vem essa ideia de que o homem precisa ser forte o tempo todo? É muito interessante, né, essa pergunta, porque é algo que é um jargão mesmo, né? E eu penso que isso vem da formação ali, da vida do indivíduo, né? Desde da sua criação ali no seio familiar, também na cultura e no contexto onde ele está inserido. E tudo isso causa essa formação e a gente é levado a pensar que nós, homens, somos indestrutíveis, somos super-heróis. E pegando até esse gancho desse super-herói, né, a gente tem as nossas referências aí, dos desenhos animados, das séries, dos filmes, desses homens que são poderosos, Superman,
Homem-Aranha, Iron Man, que são homens ali que são esses super-heróis e utilizam desses superpoderes para vencer ali todas as forças, mas ele não sangra, ele não morre, ele em momento algum ele se sente fragilizado. Porém, por trás disso há um personagem, né? Na verdade, e muitas vezes nós homens também carregamos esse personagem, né? Porque por trás dessa capa desse super-herói, ali há um ser humano, né? Assim como a gente vê nesses desenhos e assim na nossa vida real. Porque debaixo dessa armadura, dessa capa, tem ali um homem que tem sentimentos, que tem os seus traumas, suas situações a lidar, né? A gerenciar essas emoções. E aqui até citando, né, alguns momentos que vou citar algumas coisas bíblicas, né? Eu lembro da história lá de Naamã, na Bíblia, que falava que era um comandante do exército. Então pensa num cara poderoso, com altas patentes, mas quando ele chegava em casa e tirava a sua farda, ele tinha ali a sua dificuldade, a sua limitação, a sua vergonha. Porém, era só dentro de casa que aquilo era exposto. Mas lá fora, ele era o comandante poderoso do exército. Verdade. Porém, tinha suas limitações. Então, eu creio que nós, homens, também carregamos muito disso. Mas é essa conversa que serve para que a gente possa se despir, né, dessa armadura, dessa capa, que muitas vezes impede a gente de ser tratado e até mesmo curado nas nossas áreas emocionais. E desmistificando isso, né? Porque por trás disso tudo, como você bem colocou no exemplo dado de Naamã, e ali ele mostrava, ao tirar a sua armadura, né, a sua roupa de guerra, quem de fato ele era. E se reportando a isso, no final ele acaba tendo que cumprir uma orientação para poder se curar, né? Ter a cura dele acontecendo. É muito interessante essa passagem, de fato eu a conheço. E mostrar vulnerabilidades e reconhecê-las é extremamente importante. Isso é um caminho de início de cura. Então eu queria também reforçar aqui com uma nova pergunta, essa força. O que você acha que acontece quando essa força é colocada acima da própria saúde mental? Traz algum dano? O que você acha? Você já percebeu isso? Já vivenciou isso ou nas suas escutas, nas suas relações, lá nos seus projetos? Sim. Assim, falando de homem, né? A gente sempre pensa no homem, né? Aquela questão da masculinidade, dessa força física. Mas aqui a gente está falando de um outro tipo de força, né? Talvez uma força emocional, talvez não vou saber expressar, né, diante aí da psicologia, mas essa força emocional que o homem tende a se pressionar, a carregar, ela está diretamente ligada à força física também, com os cuidados, né, com a saúde, com o corpo, e tudo isso, né, corrobora para que esse homem tenha um bom desempenho, seja no trabalho, seja no seu casamento, nas diversas áreas sociais. Mas quando ele passa desse limite, essa força emocional desproporcional vai causar algum dano, talvez, no seu corpo físico mesmo, diretamente, né? Acredito que quando a gente vê aí meu pai sempre citava uma frase que é muito conhecida, né? Quando a nossa mente não pensa, o nosso corpo padece, o nosso corpo paga, né? É algo que é muito sério. Quando a gente não administra ou gerencia as nossas emoções, o nosso corpo ali, ele vai padecer, ele vai se cansar por aquela situação que a gente poderia fazer de uma forma mais planejada, mais organizada, mas muitas vezes os homens têm essa dificuldade de entender, de reconhecer e dar esse primeiro passo para reconhecer, né, que precisa dessa ajuda e que não é forte o suficiente para suportar todos os traumas, as cargas, desde a sua infância até a vida adulta, né? Então, acho muito interessante a gente saber ter esse equilíbrio até onde nós temos, de fato, essa força emocional. Perfeito. Isso é muito visto, Renan, e aí compartilhando com você no espaço clínico, muitos homens
se cobrando para serem esses homens de aço, esses super-heróis, esses que só a Kryptonita os derruba. Mas quando, na verdade, eles ficam ali o tempo todo alegando isso: eu não posso parar, eu não posso fraquejar, eu tenho que continuar. E, na verdade, tudo isso é parte de crenças que não são verdadeiras. São crenças que ele traz por conta de origens, por conta de referências anteriores, e ele não consegue se posicionar diante de realidades que precisam ser modificadas. Quando você fala do se organizar, do ter mais disciplina, do olhar para aquela referência de uma forma diferente, tomar decisões mais funcionais, ressignificar pensamentos, tudo isso está dentro do trabalho da psicoterapia, na medida que essa pessoa reconhece tudo isso. De que, de fato, ele é fraco, que ele pode parar, que ele pode refazer. Reconhecer isso faz parte e é muito importante. Queria caminhar com você e entrar num segundo ponto, que é um ponto do sofrimento, do silêncio do homem, e que muitas das vezes leva ele para um caminho de depressão. Por que você acha que a depressão, enquanto um sintoma muito, muito notório, é o silêncio? Assim, por se tratar de homens, né, a gente está falando aqui bem direcionado a esse público de homens, a própria pergunta aí já sugere essa resposta aí, né? Porque é tão comum nesse ambiente nosso, no nosso modo de pensar, que o homem tem essa dificuldade, né, em compartilhar suas fraquezas, suas limitações, ou seja, ele vai preferir ficar em silêncio. Isso a gente estou tratando aqui tanto no âmbito profissional, né, seja lá com um colaborador da empresa, ele tende a ficar em silêncio, a não compartilhar, assim também como no ambiente eclesiástico. Aquela pessoa, muitas vezes, ela não vai abrir o coração para você ali, isso demora, muitas vezes quando a situação já está bem mais agravada, né? Mas esses homens acreditam que demonstrar isso, abrir o seu coração, quebrar esse silêncio, vai trazer para ele um quê de fragilidade, que ele vai ser um homem frágil, que ele vai ser um homem que de fato não tem essa força mental, emocional, e isso é um tabu que precisa ser quebrado, né? Que a gente precisa, ao longo dessa caminhada com essas pessoas, e ser bem intencional para que eles possam, né, entender isso. E muitos acreditam que isso é uma fragilidade. Mas existe um silêncio de sabedoria, né? Aquele silêncio onde você precisa desse momento só seu, mas existe esse silêncio destrutivo, que é um silêncio que não traz cura, como você mesmo disse no início aqui da nossa conversa, né? E citando mais um texto bíblico, até o próprio rei Davi falou em um determinado momento da vida dele, ele falou: enquanto eu calei os meus pecados, meus ossos secaram, ou seja, eu fui definhando. Quando eu fico calado ali em silêncio, essas situações vão trabalhando dentro de mim, vão me definhando, vão me jogando ali na lona e sem eu perceber. E agora queria deixar um recado para você que está em casa: peça ajuda. Você está sentindo que está passando por algo, sentindo algo relacionado à depressão, porque isso precisa ser cuidado, tratado. Né, Paulo, eu andei pesquisando há uns tempos atrás sobre a questão, quando a depressão não é tratada, muitas vezes ela leva para o caminho ali até mesmo do suicídio. Sim. É um índice muito alto no meio dos homens aqui no país, no Brasil e também no mundo. Mas fazendo um recorte para o Brasil, segundo a OMS, são por uma média de 35 suicídios dia, ou seja, dá 1,45. Como a gente não tem 1,45 vidas, o tempo que a gente está fazendo aqui esse podcast, algum homem já tirou sua própria vida. Sim. Porque fala que até nesse índice de suicídio, 75% são homens. Sim. Então, enquanto a gente está tendo essa conversa aqui de aproximadamente 1 hora,
um homem já tirou a sua própria vida. Por isso que é muito sério, você que nos ouve, se tem sentido algo, procura ajuda profissional, mas saia desse lugar, saia dessa caverna do silêncio e se permita, né, através da terapia, para que você tenha um bom desempenho aí nas suas emoções. Bacana os números, né? É muito interessante, eu falo sobre isso e recentemente eu pude compartilhar isso numa palestra sobre o Setembro Amarelo numa escola. E esses números, eles são importantes e são necessários de serem ditos. Eu até agradeço você ter trazido essas informações, porque a depressão realmente ela pode levar você para esse lugar de você começar a idealizar, começar a tentar e quem sabe chegar nesse lugar do suicídio mesmo. Então, assim, o espaço terapêutico é um espaço muito importante, mesmo que esse homem chegue ali alegando um desânimo, alegando fraqueza, alegando dificuldade de dormir. Muitas das vezes ele chega com essas verbalizações sem ao menos saber que está numa fase da depressão. Porque a depressão ela se intensifica, ela é um transtorno de humor que te leva para um lugar muito pesado e que vai precisar de outras intervenções, possivelmente não só a terapia, mas intervenção medicamentosa. É possível que isso aconteça. Então é importante sim, o verbalizar é muito importante e o buscar ajuda é muito importante. E eu queria já falar de uma outra pergunta, como é que você percebe nesses grupos que você tem sob a sua liderança, que sintomas você percebe nesse sofrimento durante o trabalho? Eles disfarçam, eles se irritam? Como é que é o humor dessas pessoas? Como é que você percebe isso? Para além do silêncio, tem alguma outra forma? É assim, é possível perceber sim, mas por se tratar desse nicho, né, dos homens, né, como a gente falou anteriormente, acaba que fica muito no silêncio, né? Então, assim, essa percepção, ela vem assim nas atividades do dia a dia, né? Vamos supor lá no trabalho, né? No exercício das atividades, nós que trabalhamos com números, estatísticas, sempre na obra, com acompanhamento diário, a gente vê a queda da produtividade do colaborador. Ele fazia um tanto de serviço ali naquele momento e a gente vê essa queda de produtividade. Outros vão perder o interesse totalmente pelo trabalho. Você precisa ter sempre esse olhar mais... Perdão. Você precisa ter sempre esse olhar mais cuidadoso ali, né, de supervisão mesmo, para procurar entender isso. Outros vão, de uma forma mais agressiva, estressada, vão desobedecer ali as ordens da liderança. Você começa a perceber, poxa, esse homem não era assim, esse colaborador não era assim, ele está agindo dessa forma, então ele vai externar ali no estresse, ou talvez em todo o ambiente do trabalho ele vai causar aquele desafeto, aquele desconforto. Então a gente consegue perceber dessa forma. E muitas vezes no ambiente eclesiástico, a gente percebe às vezes na assiduidade da pessoa, ou no caminhar ali mesmo, que a gente chama de discipulado, né, que é uma vida onde você tem um acompanhamento, você consegue perceber na vida dessa pessoa, ou às vezes quando ela é casada e o cônjuge nos procura, nos alertando, ou quando um pai ou uma mãe fala acerca do filho, que a gente vai abordar aquela questão, mas é possível perceber essa questão de como eles estão lidando com essas emoções. Perfeito, perfeito. Quando a gente fala da terapia cognitivo-comportamental e do modelo que pauta ela, o modelo cognitivo, quando a gente fala ali dos estímulos, do que eu penso, sinto e como eu me comporto, é muito por aí, né? Olhando a depressão enquanto um transtorno de humor, e que muitas das vezes a gente acha que depressão é uma tristeza profunda, e não é só isso. A depressão ela se manifesta por meio de outros sintomas, inclusive esses da irritação, da raiva. Então é bacana quando você traz
e menciona esses comportamentos e as diferenças que existem neles. Porque os pensamentos, de fato, eles alimentam o sofrimento. Então, se eu estou com um pensamento que ele está disfuncional, ele está distorcido, eu vou alimentar os meus sentimentos, consequentemente, eu vou ter comportamentos também distorcidos. Então, é bacana quando você percebe tudo isso e pode orientar, supervisionar, aconselhar. É bacana isso. Então, assim, é muito importante entender, né, como tratar a depressão. Nessa fase aí, que eu observo, eu sou leigo, mas eu observo. Tem algo errado acontecendo com esse sujeito. Ele não era assim. Ele frequentava, agora não frequenta. Ele entregava, agora não entrega. Ele participava, agora ele não participa. Tem alguma coisa que não está acontecendo da forma como deveria acontecer. Eu queria já avançar aqui na nossa próxima pergunta. O que você percebe como sendo a maior barreira, se não a maior ou uma delas, para o homem procurar ajuda profissional? É medo? É orgulho? É falta de tempo? É uma mistura disso tudo? Na sua opinião, o que você acha disso? Que existe uma barreira de fato para o homem procurar ajuda profissional? Penso sim, Paulo. Penso que essas barreiras podem ser definidas, assim, ao meu ver, assim, com esse tipo de público, né? Que muitas vezes é o preconceito, né? O preconceito ali com a questão mesmo de lidar com as emoções, de toda essa fraqueza que a gente já vem tratando aqui nessa conversa, né? A gente falou, você comentou dessa máxima que o homem não chora, né? Isso é um jargão, existe até músicas que falam isso, mas eu acho que é algo saudável, que precisa acontecer, né? Precisa ser algo natural, porque o choro, trazendo uma conotação, uma coisa que vem de dentro para fora, né? Você está tirando ali aquilo que está dentro, que está te incomodando, as suas emoções, você está externando ali, acho que é algo saudável. E quando o homem não externa no choro, ele vai externar no estresse, na fala, e isso vai interferir todo aquele meio que ele está vivenciando ali. E falando dessa questão do tempo, né? A própria Bíblia diz que, Eclesiastes fala que há tempo de chorar e há tempo de sorrir. Sim. Então, se eu for sorrir no tempo de chorar, tem alguma coisa errada. E se eu for, né, se for inverso também, então há tempo de sorrir, mas há tempo de chorar. Então, nós precisamos lidar com isso, porque senão esses homens vão explodir, seja no trabalho, seja em casa, seja com a família. E por isso que nós precisamos, de uma forma intencional, ter esse olhar ali de supervisão para que a gente possa auxiliar esses homens a quebrar essas barreiras do preconceito, né? Quando eu estou falando aqui do preconceito, é esse conceito, como você falou, já é uma cultura, uma construção ao longo da vida desse indivíduo, que ele sofre essas influências desde criança até a vida adulta. O homem é forçado a acreditar que ele não precisa de ajuda, que ele vai resolver os seus problemas sozinho, que ele é um super-herói, que ele tem superpoderes, vai lá e faz, resolve, né? E se ele solicitar ajuda de uma pessoa, de um terceiro, ele se sente fragilizado ou se sente inferior. Porque nós, como homens, também queremos ser sempre os melhores, o número um, o provedor em todas as situações, né? Mas, assim, a gente tem esse quê de querer ser o melhor. Então, uma vez que eu peço ajuda, eu estou dizendo, opa, eu não sou o melhor nessa área. Então, há essa barreira do preconceito, né? A outra barreira que eu penso também é a falta de conhecimento realmente. Mesmo. Porque muitos homens não têm esse conhecimento, essa sabedoria, não foram ensinados assim de uma geração lá atrás que não tinha essa informação, esse conhecimento, e isso gera nesses homens essa dificuldade em quebrar essa barreira para solicitar uma ajuda. Hoje, com os meus filhos lá, como eu citei aqui, 2 filhos pequenos, um com 8, um com 4 anos, eu tenho o privilégio de ver neles essas questões
e me corrigir e até corrigindo próprios filhos, né? Porque quando um filho lá chega chorando para mim, pai, eu tô com esse sentimento, eu tô sentindo isso, aí eu chego, não, filho, isso daí você não precisa sentir, isso aí você é menino, você é homem, engole esse choro, vai lá, isso aí é coisa de menino, vai lá, levanta e vai para... Eu tô invalidando aquele sentimento dele, então ele não vai saber lidar com esse sentimento lá na frente. Verdade. Então, assim, eu tenho essa perspectiva hoje de, às vezes, olhar para o meu filho e falar assim, não, filho, papai já passou por isso, eu sei que sentir essa dor, talvez você foi, o seu amiguinho lá falou isso de você, eu já passei por isso, pode chorar mesmo, você, né? É lógico que a gente também não quer fazer uma desconstrução ali da visão do homem, da masculinidade, nada disso, mas validando esse sentimento para que amanhã ele possa lidar com isso de forma mais saudável e até entender um pouco melhor disso, porque muitas vezes, Paulo, na minha visão, tanto no ambiente profissional, volto a falar, ou no ambiente eclesiástico, ou na nossa vida como homem, muitas vezes a gente busca fora aquilo que nos falta aqui dentro, talvez causado por um trauma, por uma situação da nossa infância, uma falta de paternidade, de acompanhamento lá na infância, e a gente tenta buscar em outras coisas fora algo que está faltando ser preenchido aqui dentro, que nós mesmos podemos, né, gerenciar isso através de uma ajuda, de um aconselhamento, né, para que a gente possa resolver essas demandas. Interessante, Renan, quando você coloca essa questão da falta do conhecimento e o quanto você traz a sua experiência associada a esse conhecimento que você, de alguma forma, já vem buscando. É bem verdade que a sua prática enquanto pastor te traz essa perspectiva, até por conta da sua própria formação. Então, assim, é muito interessante, né, quando você ouve o seu filho, percebe o choro, observando o choro, legitimando aquele choro e trazendo uma relação para aquele choro e fazendo uma referência. Ele não perdeu o controle. Na verdade, ele está ali expressando o sentimento dele a partir de algo que aconteceu. E é algo que você precisa ali, no exemplo que você deu, trazer para ele uma referência até a sua mesmo. Então, nesse caminho, né, de que muitos ainda não têm esse conhecimento, e esse conhecimento, a ausência dele muitas das vezes estagna a pessoa, deixa a pessoa num lugar sem estratégias, e aí ela acaba evoluindo cada vez mais no estresse dela, na dificuldade dela, naquele anseio de ter que carregar tudo sozinha, e eu que tenho que fazer, é eu que tenho que dar a resposta, quando na verdade existe uma outra direção, um outro caminho que ela pode tomar na medida que ela se percebe que não está conseguindo, não consegue dar as respostas que ela precisa, não só para ela, mas para os outros. E nas relações, nos lugares que nós ocupamos, a gente encontra muitos homens assim, né? E você trouxe o exemplo da sua casa, né? E do quanto é possível que você tenha tido as suas referências enquanto criança, adolescente, início de universidade, tudo isso aí você foi tendo as suas referências, mas o amadurecimento é muito importante. E quando você assume isso e você percebe que o melhor para mim é me desenvolver de forma saudável, e quando eu percebo que eu posso buscar ajuda, isso é um caminho sábio, um caminho de sabedoria. Demora um pouco para alguns, porque a falta de conhecimento pode, de fato, interromper. Às vezes é o orgulho, às vezes ele vai até dizer, eu não tenho tempo, eu não quero saber disso. Mas nesse caminho de refletir a dificuldade, o não estar conseguindo, o outro estar dando um retorno que, poxa vida, mas não podia ser diferente. E aí, quando essas reflexões vêm, esse homem sai desse lugar e busca esse caminho de se transformar,
de ser esse homem novo, esse homem que pode sim ser vulnerável, mas que pode sim transformar. E com isso eu quero caminhar para a nossa próxima pergunta para falar sobre esse caminho de transformação. O que você tem visto que realmente ajuda esses homens a se abrirem mais? Como é que é? Você tem alguma abordagem na sua prática? E você acha que a gente pode construir uma cultura onde o homem pode falar mais sobre as suas dores e as suas vergonhas? Sim, eu acredito que sim, né? A gente trabalha assim, é necessário, tanto no âmbito profissional, né? De você trazer esse conhecimento, essa perspectiva para o colaborador, né? Assim como na visão da igreja, eclesiástica, trazer sempre, buscar esses ambientes, porque muitas vezes o homem tem essa dificuldade, esse medo, como você disse aí até atrás, de ser julgado, de ser interpretado de uma forma que ele não acha ok, que ele não concorda. E por isso que muitas vezes esse ambiente terapêutico é visto pelo homem como um ambiente que ele vai ser julgado, vai ser apontado o seu erro, que ele vai precisar melhorar naquela área. E assim, experiência própria, né? Talvez eu creio que a maioria dos homens, porque a gente lida muito isso na obra, na igreja, quando você fala de erro, o homem ele não carrega isso, ele não suporta falar que errou, né? Que errou o alvo, que ele não sabe fazer aquilo. Ele tem essa dificuldade já incrustada já dentro dele ali, né? Já de admitir, né? De reconhecer mesmo, sem uma justificativa, falando, eu errei, eu me arrependo. Isso até às vezes no casamento, no próprio casamento, né? Nessa relação ali do homem e da mulher, de admitir sem justificar, né? Eu fiz isso porque... Não, mas de admitir esse erro, né? E quero fazer também essa menção que esse ambiente terapêutico não é esse lugar de julgamento, não é esse lugar onde o homem entra ali, ele é apontado, não, mas o profissional, assim como você, ele ajuda, né, esse homem a se reconhecer mais, a entender mais o processo, olhando um pouco mais numa cosmovisão mais ampla, né? Sim. De um lugar onde ele não está enxergando, talvez não é aquilo que ele está vivendo hoje, mas é aquilo que ele carrega de anos atrás ali, né? E quando a gente não prioriza isso como homem, a gente sabe que é uma falta de prioridade naquela área ali, né? E há uma frase também muito conhecida, vem sido muito falada, né? Que se eu não priorizo a minha saúde hoje, eu vou precisar priorizar o tratamento dessa enfermidade amanhã. Então isso fala da parte física, mas também fala da parte mental. Se eu não cuido hoje da minha mente, se eu não priorizo hoje, amanhã eu vou priorizar, mas de uma outra forma, aí já na parte corretiva, né? Sendo que eu posso fazer isso preventivamente, assim como falando desse ambiente mais também de trabalho. Como é melhor a gente tratar preventivamente do que corretiva, que traz mais custos, mais danos e impossibilita até às vezes o bem-estar ali do ambiente, do trabalho. E eu creio que, como você me perguntou, o que faz esses homens se abrir mais, né, ter esse ambiente de transformação, eu creio que a geração de hoje já está mais aberta para esse tipo de conversa, para esse tipo de as informações, a globalização através da internet. Hoje a gente está aqui, sentado a uma mesa aqui, nós dois batendo um papo, conversando, mas muitas pessoas lá estão nos assistindo de forma online, em outros países, em outros lugares, em outros estados, podem ter acesso àquilo que a gente está conversando aqui. Então, acredito que isso é algo que facilitou demais essa nova geração a perceber mais esses conteúdos e procurar mais essa parte do tratamento terapêutico. Até mesmo a própria pandemia, né? Forçou muitos homens que tinham um outro layout de trabalho, uma outra logística de trabalho, e quando ele se vê ali dentro de casa, naquela situação, ele
viu que não tinha solução, aí talvez você vai poder falar mais a respeito disso, da procura, no tempo da pandemia, pós-pandemia, mas isso, pelo menos no termômetro que a gente tem visto, sim, tanto na igreja quanto no trabalho, isso aumentou demais essa procura pelo tratamento terapêutico. Bacana. É interessante quando você caminha com essa realidade, né? Quando você fala dessa geração atual e das informações, o quanto elas já estão bastante disseminadas e de fácil até consumo. E isso leva essas pessoas a tomarem decisões importantes, que importam para elas mesmas, né? Então isso é bacana. E esse espaço de não julgamento, esse espaço de uma escuta ativa e neutro, que permite essa fala, com esse propósito de trazer essa reorganização de pensamentos, o espaço terapêutico ele proporciona isso de fato. A gente vê que hoje a gente tem aí inúmeros indicadores acerca dos espaços corporativos e o quanto eles são danosos, são tóxicos. E na medida que as corporações percebem isso, já estão inclusive trazendo soluções para isso, medidas que trazem essa qualidade, esse conforto, esse lugar bom de se estar para esse empregado, com uma série de estratégias. A igreja, nesse caminho, também vai apresentando isso, né, a comunhão, como é muito dita, e como uma das estratégias, proporciona isso, proporciona um ambiente ali prazeroso, um lugar bom de estar, um lugar bom até de eu poder compartilhar, de poder confiar, e tudo isso é importante que seja proporcionado. A psicoterapia ela precisa nesse caminho e proporcionar esse espaço de escuta, de não julgamento, um lugar neutro, um lugar de confidencialidades, para que esse homem ele possa acreditar e poder até lidar, sim, com os seus medos, com as suas culpas, com as suas pressões diárias, com uma autocobrança, porque o caminho é de autoconhecimento. É disso que a gente vai falar durante esse período em que ele ali estiver, de uma forma prática, estruturada, colaborativa, participativa. Então, assim, quebrar isso e pode ser que seja a parte mais difícil, mas eu parto de um pressuposto que quando um homem se conscientiza disso tudo, ele percebe que eu não estou dando conta, começa o tratamento. Então, quando cai a ficha, eu preciso de ajuda, eu preciso procurar alguém para me orientar, porque eu não estou conseguindo. É nesse momento exato que ele se conscientizou disso, que o tratamento dele está começando. Então esse insight aí é extremamente importante. E para a gente encerrar, queria te pedir aí que você deixasse uma mensagem para um homem que possa estar sofrendo, que tem medo de procurar ajuda. Qual seria a sua mensagem, Renan, para esse homem? Como a gente falou aqui nesse último tópico, né? Você, homem aí, que está nos ouvindo, que está nos acompanhando, que você dê esse primeiro passo, né? Tenha confiança, porque esse é um ambiente que a gente está lidando com toda a ética, né? Assim como a gente já falou aqui, porque nós precisamos, como homens, ter esse ambiente de confiança para quebrar todo esses jargões, né? Que às vezes fala, maldito homem que confia no homem, mas na verdade não está falando de não confiar no outro, mas está falando de confiar em nós mesmos, né? Então, assim, de dar esse primeiro passo em busca ali da cura, de se autoconhecer, né? De ter essa perspectiva de quem ele é, tanto no ambiente da família quanto da sociedade, entendendo o papel e o propósito dele. Então, assim, eu deixo aqui o meu recado para que você, homem, procure. Se você necessita, se você vê essa necessidade
Não espere ali o sinal vermelho, né? A gente sempre fala isso. Mas viu ali que já está, né, no sinal amarelo, já está ali gritando por dentro, procure uma ajuda profissional, procure uma pessoa aí que possa te ajudar nessa questão, né? Procure um atendimento terapêutico. Está aqui o nosso amigo Paulo, que pode ser um instrumento aí na sua vida. E nós falamos assim, Paulo, a gente sempre costuma dizer, né? Quando a gente se arrepende de algo, a gente recebe o perdão, né? Eu me arrependi de algo, eu recebi o perdão, isso é bíblico. Mas quando eu confesso, eu obtenho cura. Então muitas vezes a gente reconhece, mas a gente não confessa. Então, o arrepender, eu recebo o perdão. Mas nesse ambiente de confessar, eu recebo a cura para aquilo que eu estou precisando. E falando aqui de homem, a tendência de ser tão egoísta, a gente às vezes não percebe que essa força que a gente quer imprimir, essa força desnecessária que não existe, na verdade, ela está prejudicando não somente a nós, mas todo um ambiente, seja no casamento, seja, né, no âmbito profissional, onde você está inserido, jovem, talvez na faculdade, na sua lida aí também com os pais, com os irmãos, todos ali daquela casa são afetados, né? E até uma dica também, talvez um familiar pode estar ouvindo agora, um pai, uma mãe, uma esposa, que não seja também uma coisa imposta, uma coisa que traz peso, né, para aquele homem. Não, você precisa fazer isso de uma forma agressiva. Não, você também é parte disso. Você, com todo cuidado, com todo zelo ali, pelo seu esposo, pelo seu filho, por essa pessoa que precisa, né, desse acompanhamento, que seja algo bem fluido ali, que seja algo bem natural. Então, o meu aconselhamento hoje é esse, para que, se esse homem está precisando dessa ajuda, busque ajuda terapêutica, procure aqui o nosso querido Paulo, aqui, o Dr. Paulo, certamente ele vai poder te ajudar e ser um instrumento aí na sua vida para te ajudar a gerir as suas emoções e ter uma vida ainda mais saudável e produtiva. Obrigado, Renan, e por essa mensagem tão importante, tão explicativa, né? tão elucidativa, tão motivadora, porque de fato a percepção nossa é muito importante. Caiu a ficha, eu me vendo naquele lugar de não estar mais conseguindo fazer aquilo, de estar afetando outros. Então, quando isso de fato acontece, sem essas pressões, porque as pressões podem colocar esse homem num lugar de não está me cobrando muito, e isso redundar de uma forma negativa. De fato, sem pressão. De fato, questionamentos, às vezes alguma provocação, ressaltar, observar um comportamento. Você pode colaborar dessa forma. Pô, você antes fazia isso, agora não está fazendo mais. O que você está achando? Você acha que isso está legal, está te incomodando ou não? Para que a pessoa possa começar a fazer essa leitura também desses atos, desses comportamentos. Porque o comportar, muitas das vezes, é sem perceber o que me levou a pensar. Então eu só me comporto. E é tudo muito rápido, tudo muito espontâneo, tudo muito natural. E um comportamento, muitas das vezes, ele está disfuncional. Então, assim, esse ato de coragem é um ato importante. Não é aguentar tudo sozinho. É você ir para esse lugar e se permitir cuidar. Então, o maior ato de coragem é esse. Desse homem reconhecer e dizer, pô, não estou aguentando, não está dando para fazer isso sozinho. Eu preciso de um lugar onde eu vou poder, sim, cuidar de mim. Então, assim, esse espaço da psicoterapia é um espaço que não é para tirar a sua força. Muito pelo contrário. Ela vai devolver para você toda uma leveza, vai trazer esse autoconhecimento que a gente vem falando, para que eu possa, sim, saber como viver, como me relacionar, como ter mais equilíbrio,
como ser mais autêntico. É esse caminho, é esse lugar que a gente sempre propõe com a psicoterapia. E se você é homem que está nos ouvindo e se isso fez sentido para você, respira aí. Você não precisa provar nada para ninguém. Você precisa, nesse caminho de reconhecer as suas dificuldades, buscar sim ajuda. Vulneráveis somos. Precisamos reconhecer as vulnerabilidades. Homem chora, sim. Homem precisa sim falar, reconhecer e buscar essa ajuda. Chegamos ao final de mais um episódio do Conversa com Paulo e eu gostaria então de agradecer ao Renan. Renan, meu amigo, tornou-se meu amigo nesse momento. Obrigado pela sua presença, pelas suas palavras, por colocar tanta sabedoria em tudo isso que você falou, da forma como você se põe à disposição desses homens, nesses lugares que você ocupa. Muito obrigado. Eu entendo que você se torna com isso um grande facilitador, um grande incentivador, um grande motivador para esses homens, de fato, sim, se reconhecerem enquanto aqueles que não são fortes o tempo todo, que não são de aço, que podem chorar, que podem pedir ajuda sim, porque em pedindo ajuda eles estão reconhecendo, e em reconhecendo e buscando essa ajuda, eles podem sim buscar esse caminho de cura. Muito obrigado e que espero que possamos nos encontrar outras vezes para falarmos sobre outros assuntos. Beleza. Eu também agradeço muito, Paulo, a possibilidade, né, de estar aqui à mesa aqui com você, nesse tempo da conversa com o Paulo, né? Sou muito grato mesmo pelo convite, por poder externar, compartilhar um pouquinho aqui da minha experiência e também dizer que aprendi tanto nesse tempo de conversa aqui, então fica a minha gratidão também aí, tá bom? E para você que nos seguiu até aqui, não carregue esse peso sozinho. Compartilhe esse episódio com alguém que precisa quebrar o silêncio. E lembre-se, ser forte não é cair. Ser forte é reconhecer que caiu, ter coragem para levantar e pedir ajuda. E se essa conversa te tocou, curte a gente, siga o nosso podcast, compartilha com um amigo, ative o sininho para você receber notificações de novos vídeos. E deixe também seus comentários na descrição, porque aqui no Conversa com Paulo, nós não temos as respostas perfeitas e talvez nem todas elas, mas nós estamos aqui para construir pontes com humanidade, com carinho, com respeito e com fé. Um beijo e até o próximo episódio.